Em 2022, o Guia do Investidor antecipou o boom do mercado de FII agros, trazendo uma entrevista no episódio 14. E agora, em 2024, nós vamos falar sobre uma modalidade de investimento que está tomando os holofotes e com amplo crescimento no Brasil, e que já movimenta quase 500 bilhões de reais, e ainda pouco conhecido do público geral, por enquanto. Vamos conhecer hoje os FDICs, ou os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Segundo o próprio portal do investidor, do site oficial do governo, um FDIC é um fundo de investimento que faz aplicações em títulos de crédito criados a partir de contas a receber de uma determinada entidade. E segundo a B3, acima de 50% do seu respectivo patrimônio líquido deve estar aplicado em direitos creditórios. E ninguém melhor do que alguém que respira esse mercado para falar do assunto. Por isso eu trouxe aqui duas gestoras da Hyperion Asset. Está com a gente hoje a nossa conhecida Ana Vieira, que é do Grana com Elas, e sua colega Ana Mantoanelli. Tá? Então sejam bem-vindas ao programa. Obrigada, Jansen. Muito bom estar aqui com você novamente, dessa vez aqui do lado de cá, sendo entrevistada. Pois é, Ana, que bom. É um prazer também e agradecer o convite. Bem-vinda, Ana Mantoanelli. Eu até estava brincando aqui com vocês antes da gravação que o mundo é 10 anos, né? A gente tem duas aqui também no Guia do Investidor e é legal, né? Mais charás, né? Exatamente. Você está ouvindo o podcast Grana. Acompanhe perspectivas sobre o mercado, economia, investimentos e negócios, de forma objetiva e descomplicada. Então, assim, primeiro, assim, antes da gente já começar as perguntas, já a gente entender hoje sobre esse universo do FDIC, eu queria que você se apresentasse, assim, falasse um pouco, assim, da trajetória de vocês, né, de como vocês se tornaram gestoras hoje aí na Hyperion. A Ana já é mais conhecida, eu vou me apresentar aqui. Ana Cristina Mantoanelli, eu sou advogada, formada em 1997 e de lá para cá tive uma experiência em escritórios grandes, como Demarest Almeida, Azevedo Sodré Advogados, e depois, em 2009, fui trabalhar no mundo das empresas, né? E lá, a atividade dessa empresa que eu fui trabalhar era justamente relacionada a investimentos por meio de direitos creditórios. Aí eu assumi o departamento jurídico lá e essa empresa constituiu um FDIC em 2007. A regulamentação dos FDICs ela veio em 2001, então foi muito pouco tempo depois, acho que dá para dizer que é pouco tempo, que essa empresa abriu esse primeiro FDIC. Ela já investia em direitos creditórios desde 2005 e abriu o primeiro FDIC em 2007. De lá para cá, vim aprendendo muito, né, acumulando aí essas experiências com relação a como é que um fundo de investimento em direitos creditórios atua, quais são os participantes, né, desse universo, ou seja, lá a figura do administrador, do gestor, do custodiante, do distribuidor. E em 2020 foi que eu tive o grande prazer de me juntar ao time aqui da Ana Vieira, conhecer a Ana Vieira, porque a MGC Holding comprou toda essa operação da empresa que eu trabalhava no Brasil. Essa empresa continuou a atuar nos Estados Unidos, mas a operação dela no Brasil, esse FDIC de investimento de direitos creditórios e também a consultoria especializada, o agente de cobrança, foram todos incorporados à estrutura da MGC Holding. E de lá para cá, na MGC, nós atuávamos como consultoria especializada desse FDIC, outros FDICs foram sendo constituídos, nós trabalhávamos com uma gestora de investimentos passiva, né, que na verdade respondia aos comandos da consultoria, aos nossos comandos. Toda a gestão era diretamente realizada aqui pela MGC, e aí sentimos a necessidade de assumir, né, de assumir as rédeas dessa atividade diretamente, de pegar os fundos e conduzir com as próprias mãos, sem ter esse intermediário passivo. Foi quando surgiu a Hyperion, e nós montamos aí esse time. Na Hyperion eu assumi o desafio da área de compliance, então eu sou diretora de compliance na Hyperion, além de permanecer com o departamento jurídico.
e de lá para cá temos crescido bastante, né, Ana? Nesse mundo de fundos, no mundo de negócios, de adquirir carteiras de direitos creditórios já vencidos, que é a expertise do nosso negócio, e aí divididos nesses 2 tipos de fundo, um mais dedicado a créditos devidos por empresas em dificuldade, que é o que a gente chama de single names, e créditos nesses outros 2 fundos de pessoa física. E aí o volume é muito maior, o tipo de contrato também é mais diversificado. Eu acho que é isso. Só para fazer até um adendo no que a Ana falou aqui, que o primeiro FDIC que foi constituído nessa empresa foi em 2007 e a indústria de FDIC ela foi criada ali em 2001. Mas só uma informação super relevante que eu tenho aqui da Ambima é que o primeiro FDIC NP, que aqui a gente pode até abordar, né, Jansen, um pouquinho sobre a diferença de um FDIC e um FDIC não padronizado. Sim. O primeiro FDIC NP criado foi ao final de 2006. E o primeiro FDIC criado por essa empresa foi em 2007. Então, assim, realmente nós somos pioneiros, um dos pioneiros nesse mercado de estruturação e gestão de FDIC. Então, só continuando aqui a apresentação, meu nome é Ana Vieira, eu sou CFO da MGC Holding. A MGC Holding hoje é o maior player independente em recuperação de crédito inadimplido no Brasil. E dado esse histórico que a Ana Mantoanelli aqui passou, no ano de 2023, a gente fundou, né, eu sou cofundadora da Hyperion, e essa gestora, ela começou a realmente operacionalizar os fundos da holding, que hoje são 5 atualmente, em janeiro de 2024. Então, no dia 2 de janeiro de 2024, a gente começa a ser gestores ativos dos nossos próprios fundos de investimento. Hoje, a gente gerencia 27 bilhões em ativos de direitos creditórios, e isso só evidencia o nosso core business, a nossa projeção de futuro aqui de se tornar líderes nesse mercado de recuperação de crédito. Então, a gente tem hoje uma estrutura super verticalizada. Muito bom. Interessante os dados e também, assim, pra gente, assim, é uma honra ter vocês aqui no programa, porque, como você comentou, Ana, Vieira, vocês estão aí na vanguarda, né, do setor, então, assim, isso demonstra que hoje vocês têm uma expertise, assim, muito grande, né, porque vocês acompanharam o nascimento do setor. Então, para começar o programa, eu queria entender, assim, o que seria o direito creditório e o que seria o FDIC, né, e a quem se destina hoje. Hoje já é aberto a qualquer pessoa, eu queria entender um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. Direitos creditórios são direitos decorrentes de operações comerciais, industriais, imobiliárias, financeiras, prestações de serviços que gerem obrigações de pagamento para o outro lado, que seria o credor desses pagamentos. Esses direitos creditórios podem ser cedidos, então, e essa é a atividade dos FDICs, eles adquirem esses direitos creditórios e organizam a recuperação desses créditos por meio de agentes de cobrança, que são previstos, inclusive, na regulamentação. Até a Resolução 175, a famosa Resolução 175 do ano passado, esse tipo de FDIC era destinado a investidores profissionais e qualificados. Com a Resolução 175, esse tipo de investimento passa a ser possível para pessoa física. Esse tipo de investidor, agora ele pode ter esse tipo de investimento, mas com muitas restrições, ou seja, ele pode investir na subclasse da cota sênior, ou seja, onde fica garantido ali no suplemento qual é a remuneração do investimento que ele está fazendo. Além disso, essa cota ela precisa ser avaliada por uma agência de classificação de risco. O regulamento do fundo, que é elaborado em conjunto, né, pelo administrador e gestor, tem que ter o cronograma para amortização das cotas, ou seja, não pode ser aquele tipo de fundo ou de classe com prazo indeterminado. Se o fundo for de classe aberta, o prazo de carência não pode ser maior do que 180 dias. Não é possível aplicação em FDICs que invistam em direitos creditórios originados por contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e serviços para entrega ou prestação futura. Então, tem uma série de restrições que vieram com a 175, com a nova resolução da CVM, que é conhecida como Marco Legal dos Fundos de Investimentos, que viabilizam, sim, com algum grau de segurança, esse investimento que a gente chama para o varejo.
Mas no nosso ambiente aqui, nos nossos fundos de investimento, como eles são dedicados a créditos não padronizados e já não performados, ou seja, inadimplidos, o investidor que aplica nesse tipo de fundo, ele precisa ser investidor profissional. Bom, se eu puder aqui acrescentar em algo, essa questão, a única, assim, diferença que a gente tem hoje de FDIC e FDIC-NP, na verdade não é a única, mas talvez a principal, que antes da CVM 175, a gente tinha duas classes de fundo. Era o FDIC padronizado e o FDIC não padronizado, né? E isso era bem definido. Hoje existe somente FDIC. E essa separação do que se ele é padronizado ou não, ele vai dentro da classe de ativos, né? Então, hoje a gente pode ter um mesmo FDIC, em que ele pode investir tanto em créditos performados, ou seja, são aqueles créditos que são cedidos pelos detentores originais daqueles créditos a receber. Então, eles são créditos que estão a vencer, eles não são vencidos. Então, a gente pode criar hoje um FDIC com créditos a vencer numa classe e uma outra classe de ativos chamado não padronizado, e que ela investe em, por exemplo, créditos vencidos, que é o nosso core business aqui que a Ana Mantuanelli falou. Então, essa modernização, vamos dizer assim, da 175, ela traz isso para uma melhoria operacional, talvez. Ganho de eficiência e observância. Essa resolução 175, de maneira muito inteligente, ela trouxe lá toda a parte geral da regulamentação, reuniu 38 instruções da CVM em uma só norma, né? Para fins de deixar para a parte dos anexos o que é específico de cada tipo de fundo, né? Então, o anexo 2 da resolução 175, ele é o que regula o FDIC. E aí, nesse anexo, o que a gente nota é que deixa de existir a previsão do FDIC-NP. Então, essa categorização ficou mesmo para o ambiente da classe, né? Enquanto na subclasse, o que antes a gente chamava de classe, que era a classe de cotas subordinada, a mezanino e a sênior, hoje ele está enquadrado na subclasse, essa classificação, enquanto a classe ela vai ficar dedicada justamente para separar o tipo do ativo que tem dentro daquela classe, né? Dentro das múltiplas classes que podem ter dentro do FDIC, que o FDIC pode ter dentro dele. Isso, e aí só complementando outra informação também, é que o FDIC ele era muito conhecido por ter cotas sêniors, cotas mezanino, cota subordinada, e isso hoje ela está se dando dentro da subclasse do FDIC. Então a ICVM traz isso também, você pode ter uma classe, dentro da subclasse você pode ter as cotas sênior, mezanino e subordinada, para você trazer ali uma maior variedade de risco-retorno, né? Então, como a Ana Mantuanelli também já havia mencionado, hoje há a possibilidade de pessoa física sim investir em FDICs, mas eles só podem investir na subclasse da cota sênior dos FDICs, né? Então isso se dá por quê? Porque a CVM sempre preza pela segurança de investidores inexperientes no mercado. Então as cotas sêniores elas têm menos risco e, portanto, elas trazem menos retorno também, né? Consequentemente. É isso. Esses FDICs, eles podem ser multicedente, multisacado, e aí sendo o multicedente multisacado, aquele que é constituído para compra de recebíveis de uma empresa contra diversos sacados que compraram produtos, solicitaram seus serviços do cedente pré-determinado. Ele também pode ser com coobrigação ou sem coobrigação. Então, no caso com a coobrigação, o cedente daqueles direitos creditórios, ele é responsável e garante a existência e o pagamento pelo sacado, ou seja, se ele não pagar, o cedente deve recomprar o título que foi cedido para o fundo. Quando é sem coobrigação, o risco do não pagamento ele fica dentro do fundo e o cedente não se responsabiliza se há ou não o pagamento pelo sacado. Então, se houver ou não o pagamento, o risco fica dentro do FDIC, como é no nosso caso, o tipo de operação que prioritariamente nós fazemos. Perfeito. Responderam até outras perguntas aqui, né, que estavam aqui no caminho, por exemplo, da questão da resolução CVM, né, que permitiu que abrisse esse mercado, né, para mais tipos de investidores e com isso trouxesse até liquidez, melhorasse até, né, o mercado de crédito geral, né, e levasse esse tipo de investimento a outros veículos, né, assim. Mas pensando assim, quais são os tipos de FDICs existentes hoje que estão disponíveis para todos os tipos de investidores que
Pelo que eu entendi, então, hoje, os FDICs são majoritariamente para investidores profissionais ou qualificados, eu não me recordo qual dos dois tipos, e ele tem uma parcela, né, um tipo de FDIC que ele é dedicado ao varejo, né, que assim, o popular seria o investidor pessoa física. Então, queria saber quais são os tipos hoje que estão disponíveis para investimento e essa diferenciação, qual tipo de cada tipo de investidor, né, de tipo de público. Então, vamos lá. Quanto ao tipo de investidor, o FDIC lá na subclasse, ele vai dizer se o investidor ele é subordinado, ou seja, se ele assume o risco daquele fundo e ele arca com os pagamentos prioritariamente na frente do cotista sênior e do cotista mezanino. Então, o FDIC hoje, para que ele tenha uma classe destinada ao varejo, ele precisa que aqueles requisitos estejam cumpridos. E uma vez cumpridos nessa classe, a subclasse vai definir que ele seja, então, somente sênior, ou seja, que ele tenha a previsibilidade quanto ao prazo de retorno, quanto ao prazo de amortização, quanto a um limite em relação à carência, tudo isso fica regulado ali no âmbito do anexo da subclasse. E aí os investidores que são investidores profissionais, estes sim, já com mais apetite ao risco, eles podem investir naquelas classes de direitos creditórios não padronizados ou padronizados, né? Quando a gente fala da classe de direitos creditórios, uma classe que pode ser constituída para direitos creditórios padronizados, a gente está falando de um investidor com um apetite de risco mais moderado. Quando ele vai investir nas classes destinadas a direitos creditórios não padronizados, o apetite de risco dele é maior, principalmente se ele for um investidor de classe subordinada. Não sei se eu consegui esclarecer sua pergunta em relação ao investidor. Perfeito. Acho que sim, deu para entender. E só para talvez também trazer aqui uma visão da 175, né? Ela trouxe muito essa questão, Jansen, de empoderar os investidores pessoa física do varejo, né? Então, essa alteração normativa permitiu a entrada do varejo no investimento de FDIC. Mas, de novo, nesse sentido, né? Desde que seja na subclasse da sênior, né? Então, por que eles fizeram isso? É uma vantagem para o investidor pessoa física, porque isso aumenta a possibilidade dele de diversificação em investimentos alternativos. E você já me conhece, você sabe que eu gosto de trazer números, eu gosto muito de fatos. Então, para a gente tentar recapitular um pouquinho aqui a questão até do Brasil, hoje a gente tem 5,8 milhões de investidores cadastrados na B3. Isso significa que 3% da população brasileira, né? É um número muito pequeno, mas que se a gente volta um pouquinho atrás, até 2018, isso aqui é um fato curioso, até 2018 tinha mais pessoas presas do que investidores na Bolsa de Valores. Nossa, interessante. É interessante trazer isso, porque se a gente olha aqui com o cenário americano, nos Estados Unidos, 60%, mais ou menos, né, em média, 60% dos americanos investem na Bolsa Americana. Então aqui a gente tem um cenário totalmente oposto. Então os brasileiros, eles não estão acostumados em investir em renda variável. A gente vê muito, tem muitos influenciadores agora trazendo um pouco isso, né, de diversificação, a diversificação é o último almoço grátis, tudo mais. Só que isso vem da pandemia para cá, porque se a gente voltar lá em 2018, 2019, ali no início da pandemia, a gente tinha uma Selic muito baixa. Então, se os investidores fossem investir em fundos de investimento até DI, ali investimentos mais conservadores, eles estavam pagando uma taxa de administração altíssima, com retorno baixíssimo, que poderia estar trazendo até um retorno negativo para eles. Foi por isso que teve um efeito manada em busca desses investimentos alternativos com renda variável e tudo mais para trazer um retorno maior. Por que eu quis trazer um pouquinho desse histórico? Porque isso também, com essa mudança da ICVM 175, a gente começa a abrir o leque desses investidores para diversificação. Então a gente traz para eles também novas oportunidades que não sejam na bolsa, que não sejam na B3, que sejam fundos de investimento que investem em direitos creditórios, é uma nova modalidade para eles e que também traz uma rentabilidade um pouco maior. Então assim, vai muito de investidor para investidor.
de qual que é o apetite de risco dele, né, de pegar um fundo que tenha um maior retorno, com um pouquinho maior de risco, mas o que eu vejo de vantagem aqui para o investidor pessoa física é ele poder fazer essa diversificação da carteira dele, do portfólio dele. Olha, depois dessa sua explicação, acho que eu vou pedir até palmas aqui para você, ó. Você sabe que eu gosto, né? Eu já busco vários dados, eu adoro isso. Muito bom, muito bom. E a gente aqui no programa gosta, né? A gente gosta muito de dados e essa comparação foi sensacional, né? Do número de presos em relação Ao número de investidores, né? ao número de investidores da bolsa, né? E tá preocupante, né? Se a gente pensar aí no problema a fundo, né? Mas assim, até desviando um pouco assim de FDIC, né? Até queria a opinião de vocês. Por que vocês acham que existem, comparando, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos, que é 60% da população, o que vocês acham, assim, quais são os motivos que pouca gente no Brasil investe? Vocês acham que é falta ainda de produtos financeiros, de educação financeira? Eu queria a opinião de vocês mesmos, assim, né? A gente bater um papo rapidinho sobre isso. Sim. Jansen, o que eu vejo é uma questão estrutural. O brasileiro, ele não nasce com os pais e educação financeira dizendo a eles que eles devem poupar dinheiro e investir dinheiro. A gente sabe que isso é um problema estrutural educacional no Brasil, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que as pessoas já nascem e já estão ali tentando fazer um planejamento financeiro deles, né? Então, eles já se preocupam em como que eles vão pagar a tuition fee da universidade. Como que os pais vão pagar a universidade dos filhos que nem nasceram. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Isso aqui é uma opinião Ana Vieira. Verdade. Pura e simplesmente, tá? Sim. E o que eu vejo que isso tem mudado muito com a questão dos influenciadores. É um papel de formiguinha, isso até é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou muito apaixonada por educação financeira, principalmente voltada para as mulheres, né? Até por isso que eu sou aqui a voz por trás do Grana com Elas, né? É, eu ia falar isso mesmo. Que eu gosto muito de incentivar, né, as mulheres a buscarem a sua independência financeira e tudo mais, então eu sou uma advogada nessa questão. Mas eu vejo que é mais uma questão cultural. Outra coisa que eu vejo que também influencia bastante é que o Brasil passou por muitos momentos políticos e econômicos que eu não vi outros países passarem, como, por exemplo, ali, hiperinflação. Sim. A gente está acostumadíssimo com hiperinflação, coisa que os Estados Unidos está com uma inflação ali de não chegou nem a 2 dígitos e tá super preocupado. E a gente aqui já teve inflação de 3 dígitos, né? Então, assim... O Japão também, né? Negativo. Pois é, então assim, a gente tem aqui a Argentina que começou a voltar aqui com a inflação, né, começou a tentar controlar a inflação, então assim, o Brasil, ele tá acostumado com uma inflação altíssima. Controlado. E isso traz um viés dentro de casa, que é, por exemplo, assim, na época do Collor, eu me lembro muito eu tava conversando até isso com a minha família na Páscoa, eu me lembro de ir com a minha avó pro mercado e a gente encher 2, 3 carrinhos, tinha até um gancho, que você colocava um gancho no carrinho da frente, então assim, quando ela recebia o salário, a gente saía correndo pro mercado, porque no dia seguinte o dinheiro não ia valer a mesma coisa. Então a gente ia pro mercado, enchia 3 carrinhos de compras, porque podia ser que amanhã ela não conseguisse comprar a mesma coisa com R$100, né? Então o que R$100 compra hoje, o que R$100 compra amanhã? Então o que era poupar para essas pessoas, né, para essa geração? Era gastar. Poupar era igual a você ir no mercado e gastar. Você estava mantendo o seu poder de compra. E o que isso significa hoje? Investir. Então, para você manter o seu poder de compra hoje e ganhar da inflação, significa que você tem que investir o seu dinheiro e bater a inflação. Em 94 não era assim. Então, isso é uma opinião minha, baseado em pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar isso, eu sou muito entusiasta, mas eu vejo que é uma questão estrutural do Brasil. É isso mesmo. E os investidores acabam também não conhecendo muito essas oportunidades e essas novas opções de investimento, né, que são proporcionadas pelos fundos de investimento em geral, né? Então, o que se sabe hoje é que investir em FDIC é seguro, não é inseguro. Claro que com mais apetite de risco, você pode investir num FDIC dedicado ou numa classe que é dedicada a créditos não padronizados, um pouco mais de apetite de risco, porque aí você realmente tem potenciais muito altos de fazer aquele investimento se multiplicar. Mas quando você investe na cota sênior, você tem ali a segurança. Claro que esses fundos têm lá o risco de liquidez, o risco de crédito, no caso dos padronizados, dos tipos de classe, né, dedicadas a créditos padronizados,
mas o conhecimento necessário para colocar o dinheiro nesse tipo de investimento não é tão amplo, né? Não é tão acessado pela maior parte dos poupadores, vamos dizer assim. Eu também, na última conversa que eu tive com um primo, ele falou assim, eu não invisto em FDIC. Eu falei, por quê? Porque eu não sei onde o administrador vai gastar. Eu falei, mas não é por aí que você tem que fazer o julgamento, não é por aí que você tem que analisar o investimento em fundos de investimentos, né? Então, eu noto também que, além dessa questão cultural que a Ana trouxe, pela qual eu passei também, em razão da experiência de vida aí, mas tem essa questão também da falta de informação sobre os riscos, né? E de que maneira você pode se blindar a eles. É recomendável, claro, que o investidor, esse que conhece, ele analise o tipo de direito creditório que está sendo adquirido, qual é a política de elegibilidade daquele FDIC ou daquela classe, né? Quais são os ativos elegíveis, o que está ali, e o histórico daquele fundo. Esse tipo de informação é importante na hora da decisão de investir. E realmente é para quem está mais familiarizado com esse mercado, essa tomada de decisão consciente, né? E não por impulso ali, vou arriscar. Então é por isso que é conservador e que quando a gente vai ler e pesquisar, costuma-se colocar limites para esse tipo de investimento. Em FDIC coloca não mais que 5% do seu potencial de investimento, do quanto você tem ali na cesta para investir, né? Diversifica. Mas aí só fazendo um adendo também, eu acho que vai muito, assim, do perfil do investidor, de cada investidor. Então, assim, para um investidor conservador, pode ser que até 5% faça sentido para você balancear a sua carteira, você trazer um pouco mais de rentabilidade com um pouquinho mais de risco, mas beleza, tudo bem. Agora, para um investidor mais arrojado, esse percentual pode chegar muito maior. Assim como no percentual de ações, pessoas que são mais arrojadas chegam a 80% da carteira em renda variável, né? Então, isso varia muito do perfil de análise de risco de cada investidor, exatamente, né? E é isso, ele precisa conhecer, né? Então, conhecendo, ele faz uma análise e vai lá e aposta, porque ele tem a consciência dos mecanismos de segurança que acabam blindando, ele faz a melhor escolha, o melhor gestor, né? Já não querendo fazer a propaganda, já fazendo. Um jabá. Com toda a modéstia, faz aí uma análise muito detalhada dos ativos que os fundos investem, na hora de analisar os critérios de elegibilidade e analisar e precificar esses direitos creditórios. A expertise desenvolvida, ela é assertiva e ela vem sendo sempre testada ao longo dos anos, né? A gente sempre acompanha a performance das carteiras com base no histórico delas e utilizando diversas variáveis, né, para compor essa verificação, que é periodicamente realizada, né, tanto na hora de precificar e fazer lá a proposta, a oferta, o preço, quanto na análise de performance por carteira dos ativos. Então, a escolha de um gestor é predominante na hora do investimento, então tem que ter esse conhecimento. Com certeza. Inclusive as melhores, né, as maiores casas de análise, as research, elas falam que para você escolher o fundo, você não olha para a rentabilidade passada, você não olha para nenhum critério do tipo, né? Você olha para quem é o gestor, né? Exatamente, até porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Exatamente, falou tudo. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Interessante até que você já começou a falar sobre a rentabilidade, né? Então, uma coisa que acho que todo mundo aqui está esperando para ouvir. Só para a gente ter uma ideia, assim, fala um pouco, assim, primeiro, do tamanho do patrimônio dos fundos. Hoje, assim, que vocês falaram de vocês, eu vou tentar lembrar. 27 bilhões de ativos sob gestão. Tá, perfeito. Mas qual seria o tamanho hoje do setor, assim? Vocês têm ideia? Uhum. Eu acho que só para fazer até um efeito comparativo e também a título de informação, quando a gente fala que hoje a gente faz gestão de 27 bilhões de ativos, né, sob gestão, a gente está falando do valor de face desses créditos, né? E o que significa falar valor de face? Então, só lembrando um pouquinho aqui,
para a gente até fazer uma informação aqui adicional, hoje a gente faz gestão de 27 bilhões de ativos sob gestão, mas o que significa dizer que a gente faz essa gestão de 27 bilhões? Não quer dizer que a gente tem no patrimônio líquido desses fundos 27 bilhões, porque esse 27 bilhões é o valor de face desses créditos. Por quê? Hoje a gente faz gestão de 3 FDICs, tá? São 3 FDICs que na nomenclatura anterior era não padronizado, que significa que são títulos vencidos. Então a gente foi a mercado, fez aquisição por meio de leilões, e aqui a gente está falando de créditos de instituições financeiras, de telefônicas, de varejo. Então hoje a gente tem 42 carteiras, 42 portfólios dentro dos nossos FDICs, e que na somatória deles dá esse 27 bilhões. O valor de face, o que significa? A pessoa tinha uma dívida, ela pegou um empréstimo, que seja, e ela deixou de pagar essa dívida. Quando deu 30 dias de atraso, o banco ou o originador desse crédito, ele trava aquele saldo em atraso. E isso se chama o valor de face. Só que esse título, ele continua acruando juros. Pode ser que ele acrue juros por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até ele ser cedido. Só que o valor que ele fica travado é esse valor de até 30 dias de atraso, tá? Então, só para esclarecer, para ficar bem claro. Só que, quando a gente vai para o mundo do FDIC, a gente tem essas informações essas divulgações de valores de PL, de patrimônio, o tamanho, né, dos fundos. Eles estão falando sobre patrimônio líquido dos fundos. Então, dentro do patrimônio líquido, o que entra lá? É o valor de aquisição. Então, esses 27 bilhões, a gente não despendeu, a gente não gastou 27 milhões de reais para comprar esses créditos, a gente despendeu muito menos, né? Então, até para títulos vencidos, o haircut é bem alto. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje, se eu somasse todos os três FDICs que a gente tem de patrimônio líquido, a gente estaria falando ali de uma ordem de 250 a 270 milhões, tá? E vamos para o mundo do mercado. Hoje, o mercado, aqui eu estou trazendo dados do Wilk-Bar, que é uma rede que reúne ali dados de CRI, CRA, fundo imobiliário e FDICs. Então, hoje, aqui o dado mais atual que eu tenho é de janeiro de 2024, a gente está falando de um mundo de 454 bilhões de valor gerido por fundos, que é um valor muito alto. Vamos tentar até comparar 454 bi, né? Falando aí do valor gerido. Eu queria comparar, tá? Com outra modalidade, entendeu? Sim, entendi. Com relação ao tamanho dos fundos, por exemplo, de renda fixa, eu não tenho um número agora, mas o que a gente pode fazer até em relação a... Se a gente fizer uma correlação aqui com quantidade de investidores e o tamanho do mercado de renda fixa, o que a gente pode trazer? Eu trouxe o dado aqui da B3 de que 5,8 milhões de pessoas físicas hoje investem na Bolsa de Valores, certo? Então, esse aqui é um investimento de renda variável. Renda variável, a gente está falando que é um investimento com maior risco. O FDIC também, aqui ele estaria numa categoria ali de investimento fora do rol de investimentos conservadores, assim como os fundos de renda fixa. Mas já quando a gente fala em ativos em renda fixa, esse número de investidores, ele ultrapassa 12 milhões, 14 milhões de pessoas, ou seja, ele é um público muito maior. Então, em dados de patrimônio líquido geridos por fundos de renda fixa, eu não tenho esse número agora, mas ele deve ali girar em, vamos pensar que 5 vezes o número de FDIC, a gente pode até tentar trazer esse dado. Ana, eu consegui aqui um dado aqui da Ambima, mas é de 2021, tá? Mas só para a gente ter ideia, né? Comparado, você falou dos 420 bi, se eu não estou enganado. Então, em 2021, tá? O investimento total em fundos, eu falo assim, fundos gerais, tá? De renda fixa, ele teve um total de 512 bilhões, tá? Então, só para efeito de comparação, em 2021, obviamente, hoje, essa cifra deve estar maior, mas está encostando, né, em fundos de renda fixa. É interessante isso. É verdade, não está tão distante, né? E esse nosso mundo aqui de FDICs tem crescido bastante também. Como a Ana comentou no começo, em 2023, o ano começou com 1.900 FDICs e no final encerrou com 2.353 FDICs. Com vários FDICs aí muito grandes, tem uma lista até dos maiores, a gente tem um FDIC do BTG Pactual, com investimento, com classe para investimento em consignados. Depois tem um outro FDIC NP em segundo lugar, administrado pela REAG DTVM e gerido pela Reditus Investimentos.
Terceiro lugar, mais um do BTG Pactual, também consignados, aí com o primeiro lá, ele tem 13 bilhões, só ele, o primeiro do BTG, 13 bilhões em PL, o terceiro 3 bilhões em PL, então é um mercado que cresce bastante, né? Não está tão distante da renda fixa, né? Ana, para acrescentar aqui até um dado que eu consegui agora atual, acabei de emitir aqui, data do dia 9/4/2024, né? Então a data de referência que a Ambima solta esse relatório é de abril de 2024. Então a gente tem tamanho de patrimônio líquido para a gente poder ter a mesma referência. Então o FDIC está exatamente nessa ordem, tá? De 450 bilhões de patrimônio líquido dentro dos fundos, sendo que os de renda fixa são 3 trilhões. Então, olha o tamanho do mundo de renda fixa que a gente está falando. Ele é muito grande. E dentro do renda fixa eu não estou nem colocando multimercado, não estou colocando fundo de previdência, não estou colocando fundo de ações. Então, um mercado muito grande. Até em percentual, se eu puder aqui até acrescentar mais uma informação, do total, né, hoje de fundos geridos no Brasil, o de renda fixa ele totaliza 38,7% do total, sendo que o FDIC é 5,1%. Então, assim, ainda é um baby, né? Não dá pra gente falar que ele tá ali se aproximando do renda fixa. Do de renda fixa. O que mais se aproxima do de renda fixa é o de multimercado. Perfeito. Vamos corrigir, então. Na verdade, a informação que eu passei foram de novas captações, tá? Então, em 2021, tá? Segundo a Ambima, foram captados, tá? Novas captações de mercado de 520 bi, como eu passei o dado anterior. Então, obrigado pela correção aí, Ana. Imagina, aqui a gente tá para informar. Bom, então voltando aqui o programa, que eu acho que tá todo mundo curioso para saber, né? Vocês poderiam citar se existem FDICs listados em bolsa, aberto ao público geral, se tem como investir fácil, como é que funciona essa divisão de fundos em bolsa e fundos fechados? Sim. Nós verificamos que existem 288 listados em bolsa. Então, isso já é possível, mas ainda é um número tímido, perto do número de FDICs hoje, que é de 2.353 dados do início de 2024. Vocês poderiam citar alguns, por exemplo, tem alguns nomes também, vou falar aqui para ver se vocês conhecem, tá? Como você falou do BTG, também a gente tem, por exemplo, o BTG Pactual Crédito Agrícola, que é o código BTAG11, esse acho que é voltado para o Fiagro. A gente tem o Fiagro Edge, a gente tem o FDC Universitário, tá? A gente tem o FDC Polo, o Votorantim também emite. A gente tem diversos segmentos aí, né, como vocês citaram. Do Fiagro também, acho que eu não conhecia, não sabia que existia, tá? Específico Fiagro dentro de FDIC, né? Para mim é novo. É. Interessante. Mas vocês poderiam citar mais alguns? Aliás, assim, já fazendo jabá, aproveitei. O de vocês é fechado, certo? Só para entender, assim. Sim, os nossos fundos são fechados, com exceção de um deles. Um dos FDICs é aberto, não listado em bolsa. Tá. É FDIC aberto no sentido de que pode haver amortização de cotas periódicas. Certo. No caso do fechado, isso não é recorrente, isso não deve acontecer. E voltando aqui nos fundos listados, principais créditos, crédito universitário, precatório federal, tem o da Votorantim que você citou, tem de direitos creditórios, multissetorial, tem diversos fundos desses 288 que a gente podia citar aqui, conforme disponibilizado pela própria B3. Eu acho que vale a pena falar aqui que, apesar de ter, né, essa é uma modalidade super restrita dentro dos FDICs, né, então dentro do rol aqui a gente tá falando de quase o que 10%, um pouco mais, né, na verdade, de 10% dos FDICs são listados em bolsa, mas ela não é uma modalidade muito até divulgada, para ser bem sincera. Verdade. Né? Os FDICs mais divulgados são os abertos, de condomínio aberto, mas que não são listados. Sim, a gente ouve falar pouco mesmo, realmente. Inclusive tem até uma notícia, né, que saiu aqui no Valor, fundos de investimento ano passado, falando justamente dos produtos financeiros ligados ao agronegócio e que eles têm despertado curiosidade dos investidores. Mas fala mesmo que ainda é embrionário esse interesse, né? A novidade são os fundos de cadeia industriais, os FIAGROS, lançados em 2021, então por isso que é recente, né? Com base no modelo de sucesso dos fundos imobiliários.
tickets baixos de entrada, mas estão longe de serem considerados populares. Então aqui fala apenas 35 FIAGROS listados na B3, 33 deles na categoria de fundo de investimento imobiliário e 2 na categoria de FDIC, fundos de investimento, só 2 de fundos de investimentos creditórios, em direitos creditórios. Então, volume insignificante ante os 446 fundos imobiliários oferecidos na Bolsa, né? Nem por isso desinteressantes, desde que o investidor tome as devidas cautelas. Então, em resumo, isso é o que estava sendo abordado. E aí cita-se algumas gestoras dedicadas a isso. Eu queria entender também, eu fiz essa pergunta anteriormente, qual seria a rentabilidade dos fundos no geral, assim, média, se vocês puderem dar também, assim, uma referência pra gente, é CDI, geralmente passa do CDI, só pra gente colocar em perspectiva também o risco-retorno, assim, né, de colocar realmente se por conta, e até eu queria que vocês falassem um pouco dos riscos, né, eu não perguntei, mas seria super interessante ouvir, assim, quais são os riscos de um direito creditório, né, que muita gente falar em direito creditório, né, baseado no que vocês até comentaram, que é a compra desses créditos, o risco da pessoa não pagar. Então, o risco desses créditos, não sei como é a gestão de uma carteira de crédito, mas no sentido de você ter o calote, né, assim, falando um pouco lá. Então, até queria entender quais são os riscos hoje, né, desse tipo de fundo, qual é a rentabilidade, assim, que vem entregando, né, nos últimos anos. Falando um pouquinho aqui até vou misturar os dois assuntos, a rentabilidade e o risco, a gente tem que sempre lembrar do tripé do investimento, né? Qual que é o tripé? A gente sempre vai falar em que a gente tem rentabilidade, risco e liquidez. Esses 3 a gente sempre vai ponderar e cada escolha uma renúncia. Então, num investimento, a gente nunca vai ter rentabilidade, risco e liquidez no que você quer ter, né? Então, assim, não, eu quero um investimento com alta rentabilidade, com menor risco e alta liquidez. Isso daí é golpe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de investimento não funciona. O cara quer ter lucro de criptomoeda com a segurança do Tesouro Selic para resgatar em D+0, né? Exato. Não ia dar nem outro exemplo para até nem confundir. Então, lembrando que a gente tem que sempre estar olhando para esse tripé, rentabilidade, risco e liquidez. O FDIC, falando até um pouquinho aqui de risco, qual que é o risco de um FDIC que não seja o FDIC NP, né? É aquele risco do cliente não quitar o valor devido. Então, dele se tornar inadimplente. Isso é um maior risco que hoje que a gente tem dentro de um FDIC. Existem outros. Risco operacional, risco de mercado? Sim, mas o maior risco que eu vejo dentro de um FDIC, a Ana Mantuanelli, ela pode também, se ela quiser complementar, é o risco de inadimplência. Quando a gente olha para um FDIC não padronizado, que aí eu vou puxar aqui para o nosso tipo de FDIC, são aqueles créditos que já estão inadimplentes, o maior risco aqui que tem é o risco de precificação. Então, a gente precificar de forma errada quando que aquele devedor ele vai trazer o retorno para dentro do fundo. Então, é mais uma questão de retorno dentro do prazo que eu estimo, né? Então, essa seria um tipo de risco. E o que está atrelado ao retorno? Falando aqui de um FDIC padronizado, em que para você constituir um fundo, um FDIC, você teria que estar olhando para dentro daquele cedente, então olhar para a qualidade do cedente, para olhar se aquele FDIC está pulverizado ou não, né? Se tem, quanto mais pulverizado, menor vai ser o risco, a credibilidade daquele cedente aumenta conforme o risco da instituição. Então, por exemplo, grandes instituições financeiras, elas têm um risco menor, né? Então, até a gente falando aqui de rating, o rating de um Banco do Brasil é muito maior do que o rating de uma fintech ou uma financeira que acabou de ser constituída. Então, isso vai, e até falando um pouquinho de FDIC, o FDIC ele tem que ter rating. Então, ele vai analisar quais são aqueles cedentes que estão ali dentro, né? E cada subclasse vai ser categorizada dentro de um rating. Então, quanto maior o rating, se ele é um AAA, menor vai ser o risco e menor vai ser a rentabilidade também. Então, tudo vai estar em linha com esse tripé do investimento. A gente pode estar falando aqui, Jansen, de 120% do CDI, de 130% do CDI para alguns FDICs de menor risco, mas que vão bater o CDI. A gente pode estar falando de 200% do CDI, de 400% do CDI, se a gente vai falando aqui talvez de FDICs NP, só que a gente já entra naquela categoria de que uma pessoa física ela não pode entrar dentro de uma cota tão arriscada assim, né? A CVM ela não permite, até para poder proteger o próprio investidor. Então, a resposta que eu tenho para você é uma resposta de advogado. Depende.
Muito bom. Depende do que a gente está falando, depende do tipo de FDIC, depende do tipo de crédito que vai estar dentro daquele fundo, depende se ele vai estar pulverizado ou não, depende do rating do originador, né, Ana? É isso, do apetite. Os FDICs, claro, eles têm um risco maior do que as aplicações conservadoras de renda fixa, por exemplo, né? Mas depende, como a Ana estava falando, da composição da carteira e nível de subordinação. É outro ponto que é importante, que é interessante o investidor olhar. Então, o quanto as cotas subordinadas representam em relação ao PL, né? O quanto elas suportam de risco, né? De volatilidade ali na recuperação daquela carteira, das carteiras que estiverem ali dentro, né? Então, investir em FDIC tem vantagens, como a rentabilidade, que é maior. Então, como a Ana falou, no caso de créditos padronizados, pode bater 130, 150 do CDI. No caso de não padronizados, pode superar 200, 300%. A diversificação, né? A possibilidade de você diversificar seus investimentos, possibilidade de sair antecipadamente. Mas como desvantagens tem essa questão mesmo do risco, né? Então, um risco de crédito, como a Ana estava falando, no caso de padronizados, a inadimplência, ela pode chegar a taxas, a níveis ali que realmente podem comprometer a saúde e a liquidez daquela classe, né? Dependendo do quanto as cotas subordinadas representam em relação ao PL. Então, são mais expostos aos riscos de inadimplência. Uma outra desvantagem é essa questão da limitação, né? No caso de investidor varejo, agora ele pode agora investir nesse tipo de fundo, mas com todas aquelas limitações que a gente colocou. Então, tem diversas regras. Antes era só para investidor profissional. E a questão da liquidez, também já citada pela Ana, né? Então, hoje é necessário que se faça um acompanhamento da liquidez, né? Da capacidade que aquela classe tem de amortizar suas cotas e de pagar os cotistas caso eles tomem essa decisão, todos juntos. Mas isso é raro de acontecer. Eu acho que o mercado de FDICs tem sido mesmo um sucesso e é só isso que a gente tem visto acontecer. Por isso é que ele vem crescendo efetivamente. Ouvindo isso tudo, tô sendo convencido a investir, né, no FDIC. Mas eu achei super interessante, assim, né, porque a gente faço todas essas perguntas como investidor, então, para elucidar justamente para quem está ouvindo, né, que tem interesse realmente em diversificar, né, sua carteira e vai conhecer esse tipo de investimento novo, né, por conta do programa, né, e por causa de todas essas explicações aí que vocês estão trazendo, né? Então, para quem quer investir, né? Vocês falaram lá no começo, né, que pode variar essa questão de percentual, vai depender muito do perfil, do perfil de risco da pessoa, né? Mas para quem quer começar, para quem já entende um pouco ali, já tem um básico ali da carteira. Vocês acham que qual seria o percentual ideal, né? Se vocês puderem falar, obviamente. Eu não sei se a CVM permite. Não, sem problemas, Jansen. Aqui, de novo, é uma questão muito pessoal, de verdade. Aqui eu poderia estar falando assim, qual que é o percentual que uma pessoa tem que ter de criptoativos na carteira? Não sei, porque às vezes a pessoa não quer mexer com criptoativos, ela não entende criptoativos, ela não quer entender. Então, de novo, é uma questão muito pessoal. Mas o FDIC, como a Ana Mantonelli comentou, ele tem crescido muito e ele tem trazido segurança e rentabilidades boas. O que eu posso dizer é que um investidor ali com um perfil talvez conservador pudesse começar com 2% da sua carteira para colocar o pé na água, né? A gente sempre brinca em planejamento financeiro. Coloca um pouquinho o pé na água, vê o que você sente, se a água está fria, se ela está morna, para você começar a se acostumar com esse tipo de mercado. Então, nunca entre de cabeça, vá devagarzinho, seja conservador, para você entender quais são os riscos, você entender a mecânica e o operacional do fundo. Mas eu sugiro sim ter na carteira. Tem muitos fundos para serem analisados, né? Então, de novo, observando tudo o que a gente falou aqui em relação a risco, retorno, liquidez, rating, excedente, se é pulverizado ou não. Tenha um gestor, até como você comentou, Jansen, quando a gente olha a questão do fundo de investimento, a gente tem que olhar quem é o gestor por trás. Isso é muito importante. Se o gestor por trás ele é um gestor especializado em FDIC, assim como nós somos. Então, isso tudo faz a diferença.
Então, assim, para não te deixar sem resposta, eu sugeriria ali, assim como em criptoativos, eu sempre falo isso, talvez para a pessoa que esteja iniciando colocar 1%, talvez o FDIC 1%, inicia com 1%, vai subindo para 2%, chega a 5%, talvez seria uma sugestão. Perfeito. Ana Mantonelli, você tem alguma sugestão também? Eu endosso aqui a sugestão da nossa diretora de gestão. Eu acho que é por aí, sim. Eu acho que para quem está começando, é bom ser conservador, é saudável começar de maneira tímida, devagar, e na medida em que vai se familiarizando com o risco, acostumando com ele, né, entendendo que muitas vezes é possível que exista um aumento na inadimplência decorrente aí de eventos externos. A Covid trouxe isso para o mundo dos FDICs, né, e como reflexo, um aumento na inadimplência, e depois, na sequência, vários créditos foram concedidos ali para apoiar o micro, pequeno investidor, o empreendedor, e aí isso, no final das contas, pode se tornar direito creditório, e aí a ser analisado pelos FDICs que vão aplicar nisso. Então, é bom começar realmente de maneira conservadora, porque tem que estar familiarizado com esses riscos, tanto os relativos aos próprios créditos, quanto ao mercado, né? Quanto à macroeconomia, enfim, aqueles riscos que não podem ser efetivamente controlados. Perfeito. E eu tenho mais um dado aqui que eu achei interessante, tá? Olha só, em 2022, a categoria de FDICs, tá, foi a segunda que mais captou dinheiro com entrada líquida de 22 bilhões até novembro, ficando atrás apenas da classe de renda fixa. Então, isso elucida aí tudo que vocês falaram do crescimento, né, tudo que a gente falou aqui do crescimento de categoria. E sobre a rentabilidade média, tá, encontrei um dado interessante, que ela chega a 120% CDI. Então, batendo aí exatamente com o que a Ana falou. Então, ela foi na mosca. Então, Ana acertando mais uma vez. Grande gestora. Muito bom, que bom. Aliás, grande educadora financeira também, né? Assim, os conselhos da Ana. Quem ouviu o programa até o final, assim, pega o mel na chupeta, né? Assim, aproveita o melhor, assim, do programa, porque sempre ouve os conselhos. Quem ouve o Grana com elas também sempre tá ali pegando dicas. É muito bom, assim, tipo, que a Ana que agrega o programa. E queria agradecer a vocês, tá? As Anas, pela participação aqui no programa. E convido vocês aí a voltarem mais vezes. A Ana, que já é de casa, né? Ana Vieira. E vocês vão ouvir ela aí no próximo Grana com elas. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, se a gente errou algum dado, você pode deixar aí no comentário. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente até manda aqui a pergunta para a Ana. É só deixar aí nos comentários agora no Spotify, dá para comentar, tá? E é isso. Obrigado, gente, pela participação aqui, tá bom? E vocês são sempre bem-vindas. Obrigada, Jansen. Obrigada pela participação. Obrigada, Ana, pelo bate-papo, também pelas lições aí de educação financeira, né, diárias. Fico feliz, Jansen, mais uma vez de estar aqui com você. É sempre um prazer a gente trazer essas informações de mercado para quem está iniciando, educando, trazendo dados. Conta comigo, você sabe que eu estou sempre aqui com você e também sendo a voz aqui do Grana com elas. E agora com a Ana Mantonelli. Eu acho que a gente podia chamar ela para ir pro Grana com elas também, para a gente fazer um bate-papo lá. Maravilha! Olha só, o convite está feito ao vivo, ó. Já é a sua co-host. É difícil recusar um convite aqui da Ana, viu? Eu gosto. É irrecusável. Pois é. A gente se dá bem profissionalmente e pessoalmente também. E foi um prazer também falar com você, Jansen. Muito gostoso dividir esse tempo aqui com vocês dois. Obrigado vocês pelo aprendizado. E tá aqui na descrição, tá? Vocês conseguem ler sobre a biografia de ambas, tá? E acessar o site da informações, tanto da Hyperion Asset quanto da MGC Hold, tá? E obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Até! Este episódio foi um oferecimento do guiadoinvestidor.com.br. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimentos. Este podcast foi editado por Play Áudios.